Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção das paradas obrigatórias do capítulo 1 da unidade 2. Só recordando, na nossa unidade 2, nós estamos vendo o conjunto dos números racionais. O que são números racionais? São números que podem ser escritos na forma de uma razão. Como que se dá essa razão? É A sobre B, sendo B diferente de zero. Então, o A pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros e B também, só que há essa única restrição para B ser diferente de zero. Então, vamos começar a nossa correção aqui da página 48, número 1. As figuras a seguir estão divididas em partes iguais pelas linhas tracejadas. Em cada item, escreva a fração que a parte colorida representa em relação à figura. Então, aqui foram divididos em 4 partes iguais e eu colori 3 partes. Logo, a minha fração é 3/4. Na letra B, eu dividi em 5 partes iguais e colori 2, então é 2/5. Na letra C, eu dividi em 8 partes iguais e colori, que é 2, 4, 5. 5 partes, então 5/8. Número 2. Patrícia fez uma compra de R$ 232, dividida em 4 parcelas iguais. Represente o valor de cada parcela na forma de divisão e na forma de fração. Em seguida, determine esse valor. Então, peguei 232 dividido por 4, que é a mesma coisa que 232 sobre 4, que é igual a R$ 58. Isso significa que cada parcela foi paga, no valor de cada parcela foi de R$ 58, beleza? Número 3 aqui, fala aqui, na festa de aniversário de Luísa, há 96 pessoas, sendo 1/6 delas crianças, 5/8 adolescentes e as restantes adultas. Quantos adultos há nessa festa? Eu vou mostrar aqui uma outra forma que eu fiz, que eu acho mais fácil da gente estar fazendo, mas eu vou explicar a outra forma depois do livro também. Nessa daqui, ó, por exemplo, eu tenho 1/6, que é o número de crianças na festa, e eu tenho os 5/8, que é o número de adolescentes nessa festa. E eu quero saber o número de adultos. Se eu somar os dois, o mínimo vai ser 24, 24 dividido por 6 é 4, 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Se eu somar 4 mais 15, 19 sobre 24/8. O total de pessoas que estavam na festa é o 24 sobre 24/8, né? A parte total. Eu quero saber quais a quantidade, que fração representa os adultos, né? As pessoas que estavam na festa que eram adultas. Então, vai ser 24 sobre 24/8 menos 19 24/8. Aí, eu vou chegar no resultado da fração 5/24. 5/24 representa o número de adultos. E aí, eu quero saber agora quantos adultos tinham na festa, em número de pessoas mesmo. É 5/24 de quê? Do total de pessoas que estavam na festa, que são 96 pessoas. O sinal, o dia, a preposição de, a gente já viu na matemática, que eu já até expliquei para vocês em outros roteiros, de é a mesma coisa que multiplicação. Então, 5/24 vezes 96. Se eu fizer 5 vezes 96, vai dar 480. 480 dividido por 24 dá 20. Ou se não, fazer 96 dividido por 24, que vai dar 4, e 4 vezes 5, que é 20. A forma que o livro fez, ele considerou, primeiro, ele achou a quantidade de crianças, então ele pegou 1/6 de 96, então ele pegou 96 dividido por 6, deu 16 crianças. Depois ele achou a quantidade de adolescentes, só que antes ele teve que achar 1/8,
Então, ele pegou 96 dividido por 8, que dá 12. Depois, ele multiplicou por 5 aqui, esse 5 que está aqui, porque são 5 oitavos. Aí, ele achou 60 adolescentes. Então, ele pegou o total de pessoas que estavam na festa e subtraiu do número de crianças e do número de adolescentes. Então, 96, menos 16, menos 60, que é igual a 20. Então, são 20 adultos nessa festa. Beleza? Então, vocês têm essas duas formas de estarem resolvendo aí. Número 4 agora. 4 amigos, Mariana, Paulo, Marcos e Luiz, foram a uma pizzaria e pediram 3 pizzas do mesmo tamanho, conforme a figura. Eles comeram as 3 pizzas, sendo que cada um comeu a mesma quantidade. Escreva uma divisão e uma fração correspondente que indique que parte de uma pizza cada um dos amigos comeu. Então, se são 3 pizzas e são 4 amigos, é o total de pizzas dividido pelo número de pessoas que tem. Então, é 3 dividido por 4 na divisão e uma representação fracionária é 3 quartos. Ele está falando aqui na letra B, indicar na figura, por meio de linhas tracejadas, uma possível maneira como pode ter ocorrido a divisão das pizzas. Existem N formas de vocês estarem fazendo esses exercícios. A forma mais simplificada, indiretamente, às vezes, a que a maioria deve ter feito, até o que ele deu como exemplo aqui. Eu pegar cada pizza, dividir ela em 4 pedaços e cada um comer um pedaço de cada pizza. Então, vão dar ao todo 12 pedaços e cada um vai comer 3, no caso, um pedaço de cada pizza. Número 5 aqui. Na cidade onde Marisa mora, há 5 escolas particulares para 3 escolas públicas. Está aqui pedindo. Escreva na forma de uma divisão e de fração a razão entre o número de escolas particulares e o número de escolas públicas nessa cidade. Então, na forma de divisão é 5 dividido por 3. E na forma de uma fração é 5 terços. Primeiro é o total das escolas particulares. Embaixo o número de escolas públicas. Porque é 5, esse 5 veio primeiro. Então, 5 para 3. Então, 5 por que o 5 é em cima? Por causa ele veio primeiro e depois fala para aqui. Tá bom? E depois ele pergunta na letra B, se nessa cidade há 15 escolas particulares, quantas são as escolas públicas? Então, vamos fazer uma igualdade de fração aqui, ó. 5. E o que eu fiz para chegar no 15? Eu fiz uma multiplicação. 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, agora eu vou pegar esse 3 aqui e vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, para cada 15 escolas particulares, se há 15 escolas particulares, há 9 escolas públicas. Se eu fizer a simplificação dessa fração aqui por 3, eu vou voltar nessa minha fração irredutível, 5 terços. No número 6, ele pede para elaborar um problema com o conceito de fração. Então, eu já li os problemas que vocês, quem chegou a me mandar, alguns. E aí, cada um, essa questão aqui é uma questão mais pessoal. A resposta é pessoal de vocês. Eu não vou chegar a fazer a correção especificamente dela. Agora, vamos dar sequência na nossa próxima parada obrigatória aqui. Número 7. Deixa eu ver aqui só um momento. Da página 52. Fala aqui, ó, escreva na forma de um número decimal e na forma fracionária mais simplificada possível os números racionais associados a cada situação descrita a seguir. Então fala, meu saldo bancário é positivo em R$ 43,50. A gente até chegou a fazer exercício parecido com esse no nosso reforço 3, que eu dei para vocês números decimais, e eu queria que vocês transformassem ele para mim na forma fracionária. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar 403 sobre 10. Por que sobre 10? Por que eu coloquei um zero? Porque eu só tenho uma vírgula, eu tenho um número após a minha vírgula. Que esse zero dos 50 eu posso descartar. Porque os números que ficam, os zeros que ficam, no caso, à minha direita, e se eu só tenho zero, eu posso estar descartando eles. Eu não preciso estar considerando, beleza? Simplifiquei isso daqui por 5. Dá 87 sobre 2. A temperatura em Erechim atinge 2 graus e 3
décimos negativos Celsius. Então, 2,3 negativo. Fazendo essa representação na forma fracionária, é menos 23 sobre 10. Por que é sobre 10? Porque eu só tenho uma casa após a minha vírgula. O mergulhador atingiu 8,25 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 8,25, a representação fracionária é menos 825 sobre 100. Por que agora eu coloquei 2 zeros? Porque eu tenho duas casas decimais, beleza? Fiz a minha simplificação por 25, então 825 dividido por 25 é 33, 100 dividido por 25 é 4. Então, a simplificação desta minha fração é menos 33 quartos. Número 8 aqui está pedindo para a gente fazer aqui, ó, nos itens a seguir, alguns números racionais estão expressos na forma de divisão de dois números inteiros. Escreva-os na forma de fração irredutível e encontre o número inteiro ou número decimal equivalente. Então, 15 dividido por menos 3. 15 dividido por sobre menos 3, né? Divisão de sinais diferentes. Fica negativo. Então, fica menos 15 dividido por 3 dá 5 inteiro. Então, a resposta aqui é menos 5. Aqui agora, menos 6 dividido por menos 9. Então, menos 6 sobre menos 9. Divisão de sinais iguais, que a gente já viu. Ó, lembrando o jogo de sinal, sinais iguais, sinais diferentes. Sinais iguais aqui no caso fica positivo. Então, mais no caso, eu não preciso estar colocando ele, eu posso estar omitindo. 6 nonos. Simplificando por 3 dá 2 terços. E isso é a mesma coisa que se eu efetuar a divisão 0,66666 infinitamente. É uma dízima periódica simples. E a letra C, é menos 12 dividido por 100. Então, menos 12 dividido por 100. Divisão de sinais diferentes fica negativo. 12 sobre 100, eu vou simplificá-lo por 4. Então, 12 dividido por 4 é 3. 100 dividido por 4, 25. Então, dá menos 3 sobre 25 avos. Se eu efetuar essa divisão, dá menos 0,12. Na número 9, são respostas indiretamente pessoais. Ele pede para escrever, em cada caso, números que se enquadram dentro da descrição. Então, o livro deu exemplo de possíveis respostas, né? Ele fala aqui, ó, racional inteiro ou negativo. Então, você pode estar colocando qualquer número negativo que seja, né, inteiro, óbvio, e o zero não, porque você não pode colocar, porque o zero ele não é nem positivo nem negativo. Então, você poderia estar colocando menos 100, você poderia colocar menos 47, por exemplo, e assim sucessivamente. A letra B está falando racional, não inteiro e positivo na forma de decimal exato. Então, ele quer positivo. Então, você pode colocar qualquer número que tenha alguma vírgula e um número após essa vírgula e que ele seja positivo e que ele tenha fim, né? Ele seja finito, né? Que ele seja um decimal exato. Um decimal exato significa que ele tem fim. Aqui, um racional não inteiro e negativo na forma de decimal periódico. Então, ele deu o exemplo, menos 1,3333 e assim sucessivamente. Um decimal negativo que não seja racional. Então, ele deu aqui um exemplo de um número aqui com tanto de casa decimal, ele tem fim. Tá vendo? Ele não tem reticências. Então, esse número aqui monstruoso aqui, poderia ser um número menor também, não tem problema. 10. Escreva na posição adequada do diagrama os seguintes números racionais. Então, esses números aqui, que pertencem aos naturais, aos inteiros e aos racionais, eu vou colocar somente aqui no centro. Pertence a todos os conjuntos. Os que pertencem aos inteiros e aos racionais, eu vou colocar nessa borda aqui. E aos que pertencem exclusivamente aos racionais, eu vou colocar nessa borda, nessa última bordinha aqui. Então, vamos lá. O zero, ele pertence a todos esses conjuntos. Então, é por isso que ele vai ficar aqui no centro. O 5 também pertence aos inteiros e aos racionais. Então, ele vai ficar no centro. O menos 3, ele pertence aos inteiros e aos racionais. Então, ele vai ficar aqui, ó, nessa bordinha aqui.
O 0,6 eles pertencem exclusivamente aos racionais, porque ele pode ser escrito na forma de fração, que é 6 décimos, simplificando 3 quintos, né? Então, ele vai ficar aqui nos números racionais. Menos 5 oitavos também é só racional, ele já está até expresso na forma de uma fração, de uma razão. 1,2222 é um número decimal, uma dízima periódica, e toda dízima periódica pode ser escrito na forma de uma razão. Então, por isso que ele fica aqui na bordinha dos racionais. Menos 18 sobre 6, se eu pegar 18 dividido por 6, vai dar 3. E menos dividido por menos, divisão de sinais iguais, fica positivo. Então, por isso que menos 18 sobre menos 6 está aqui no conjunto dos números naturais, porque essa fração aqui, ela é a mesma coisa que 3 positivo, beleza? Por isso que ela está aqui dentro. E 35 dividido por 7, se eu efetuar essa divisão, 35 por 7 vai dar 5. Então, 5 o quê? Negativo, porque eu tenho esse menos 7 aqui, ó, divisão de sinais diferentes. Então, por isso que ele está aqui no conjunto dos números inteiros, porque também pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo? Beleza? Agora a gente vai para a nossa última atividade para corrigir na página 56, a nossa última parada obrigatória. Vamos lá. Aqui está falando, na reta numérica a seguir, estão destacados a origem O, né, no 0, e os pontos A, que é o ponto 1, o B, que é o ponto 2, o C, que é o ponto menos 1, o D, que é o ponto menos 2, e o E, que é o ponto menos 3. Os tracinhos à direita da origem divide o segmento OB em 8 partes iguais, e os tracinhos à esquerda da origem, O, dividem o segmento OE em 6 partes iguais. Determine as coordenadas dos pontos P, Q, R e S na forma fracionária e na forma de número decimal. Então, aqui, se eles dividem em 8, de O a A, eles dividem em 4 partes iguais. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o ponto P. Ele vem no primeiro tracinho. Então, é 1, como ele só foi um tracinho, é 1 sobre 4. E o ponto Q, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está no sétimo tracinho. Então, é 7 sobre 4, que eu considerei o 4 aqui como cada tracinho, né, que a gente pegou no primeiro. Então, 7 quartos. Se eu efetuar a divisão de 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,25. E 7 dividido por 4 é a mesma coisa que 1,75. Agora, vamos pegar aqui os números que estão à minha esquerda do zero, né? Os números negativos. Ó, eu dividi aqui em coloquei um tracinho e dividi em 2 partes. Então, aqui, ó, 1 tracinho, 2, 3. Então, o R é 3 sobre 2, porque eu dividi em 2 partes iguais. Então, 3 sobre 2. 3, 4, 5. Então, 5 sobre 2 é o S. Então, o R é menos 3 meios e o R, né, e o S é menos 5 meios. Se eu efetuar essa divisão, do R vai dar menos 1,5 e do S vai dar menos 2,5. Agora aqui o número 12. Está falando assim, indique entre quais números inteiros consecutivos se localizam na reta numérica os números racionais a seguir. Então, ele está falando aqui, ó, 2,23. Se localiza entre quais números? Se localiza entre o 2 e o 3, porque está entre o 2 inteiro e o 3. Ele está no meio aqui, está nesse intervalo aqui. Agora, o número negativo, menos 3,8, se localiza entre quais números? Se localiza entre o menos 4 e o menos 3. Por que entre o menos 4? Porque o menos 3 está aqui na minha reta numérica, ó, e o menos 4 está aqui. O menos 4 está mais à esquerda, e o meu número está tendendo à direção do menos 4, né? Tendendo para o lado de cá. Por isso que é entre menos 4 e menos 3. Agora aqui, ó, 18 sobre 5. Primeiro 18 quintos, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é efetuar essa divisão para saber quanto que vale 18 quintos. 18 quintos é a mesma coisa que 3,6. Então, eu vou pegar agora e vou ver. 3,6 está entre quais números? Entre 3 e 4, né? Agora aqui, ó, letra D.
13 sobre 3. Eu tenho que também, a mesma coisa que eu fiz de cima, eu tenho que efetuar minha divisão. E eu vou descobrir que 13 sobre 3, 13 terços, menos 13 terços, é igual a menos 4,333. Isso é a representação de uma dízima. Então, eu sei que ele vai estar localizado em 4,3, por exemplo, reticências, está entre o menos 4 e o menos 5. Agora, ele está pedindo para a gente determinar aí questão de módulo, oposto, simétrico, valor absoluto e assim sucessivamente. Na primeira aí, ele está falando o oposto, né, no caso, de 4,6. O que é o oposto? Eu vou pegar e vou trocar o sinal. Mesma coisa que simétrico. Simétrico e oposto é a mesma coisa, são sinônimos. Então, eu vou considerar o valor positivo. Então, 4,6 vai ser a mesma coisa, menos 4,6 é a mesma coisa que 4,6 positivo. O módulo de 5,32. O que é o módulo? Eu vou esquecer meu sinal, vou simplesmente considerar o meu sinal positivo, vamos assim dizer, né? Então, já está positivo, então no caso aqui é só 5,32. O simétrico é a mesma coisa que oposto, então também o oposto de 18 sétimos é o quê? Negativo. Eu vou trocar o sinal, se está positivo fica negativo, se está negativo fica positivo. Então, menos 18 sétimos. Na letra D, ele está pedindo um valor absoluto. Valor absoluto também é a mesma coisa que módulo. Então, eu quero saber o módulo de menos 5 oitavos. Então, o módulo de menos 5 oitavos é 5 oitavos. Módulo de menos 12,3. 12,3. Vou esquecer o sinal. Módulo de 3 décimos. 3 décimos. E o simétrico de 0, ele até já deu esse exemplo para a gente lá. O simétrico de 0 é 0. O módulo de 0 também é 0. Já deu esse exemplo para a gente lá. Beleza? 14 agora. Complete cada sentença com os sinais igual, maior ou menor, de modo a torná-las verdadeiras. 0,3 é maior, menor ou igual a 0,27. 0,3 é maior, né? Aqui agora, 3 oitavos. Quando eu tenho fração, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a minha fração e vou dividir, que é o modo mais fácil e prático para eu estar determinando se esse meu número ele é maior ou menor. Porque se eu não tiver numeradores aqui iguais, denominadores, perdão, eu vou ter que tirar o mínimo, né? Eu também posso estar tirando o mínimo e chegando numa fração equivalente. Como os dois aqui estão com o mesmo denominador, eu só vou analisar o 3 e o 5. 3 é menor ou maior do que 5? 3 é menor. Logo, 3 oitavos é menor que 5 oitavos. 0,03 é maior ou menor ou igual a 0. 0,03 é maior do que 0. Menos 3,14 é maior ou menor ou igual a 0. Menor, né? Está negativo. 2,15 é o que em relação a menos 1,6. 1,6 está à minha esquerda e o 2,15 está à minha direita. Logo, 2,15 é maior do que menos 1,6. Aí aqui agora é o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Eu tenho duas formas de estar resolvendo. Ou eu posso efetuar a minha divisão dessa minha fração. Então, por exemplo, 15 quartos eu sei que é 3,75. E 10 terços eu sei que é a mesma coisa que 3,3333. Então, eu posso analisar, por exemplo, dessa forma, né? 3,75 é maior, menor ou igual a 3,333. 3,75 é maior. Ou, se não, eu posso tirar o mínimo e eu vou analisar simplesmente o meu denominador. Esse eu fiz a divisão. No de baixo, a gente analisa essa questão do denominador aqui. Eu tenho duas frações, com denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o mínimo. O mínimo é 12. 12 dividido por 4, 3. Então, fica 3 dozeavos. Menos 3 dozeavos é o que em relação a 3 menos dozeavos?
Então, esse menos eu posso colocar na frente da minha fração, porque divisão de sinais diferentes, fica negativo. Então, menos 3/12 é o que em relação a menos 3/12? É igual, então por isso o sinal de igual. Aqui agora, menos 6,03 em relação a menos 6,024. É o que? 0,03 ele é menor do que menos 6,024. Né? Aqui, ó, mesma coisa, eu posso efetuar, tirar o mínimo, ou senão eu posso efetuar a minha divisão. O meu mínimo aqui no caso é 3. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 7 é 21. Então, eu tenho 21 30avos, então menos 21 30avos, em relação a 11 15avos. Se o mínimo é 30, então 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 11 dá 22, só que é negativo. Então, dá a primeira fração é menos 21 30avos e a minha segunda fração é menos 22 30avos. Logo, menos 21 30avos, ele é maior do que menos 22 30avos. Sempre vocês têm que tomar cuidado, porque os números que são negativos, os menores números, no caso aqui, ó, 21, se você for pensar, 21 é menor no caso do que 22, só que é negativo. Então, no negativo, a gente tem que pensar ao contrário. Por isso que 21, no caso aqui, ele se tornou maior do que 22, porque ambos são negativos. Muita atenção com relação a essa questão de sinal. E aqui agora, 0,45 em relação a 9 sobre 20. Eu poderia transformar 0,45 em uma fração, né? A primeira coisa seria colocar 45 sobre 100, e depois eu faria a minha simplificação. Eu ia simplificar por 5, que daria 9/20. Então, eu sei que 0,45 é igual a 9/20. E por último, mas não menos importante, o número 15. Uma empresa deseja contratar um digitador. 3 pessoas se candidataram ao emprego: Ana, Bernardo e Camila. Para decidir quem seria contratado, foi entregue a cada um o mesmo texto para digitação. Seria contratado quem fosse mais rápido. Os 3 iniciaram o teste no mesmo instante. Passado alguns minutos, o examinador solicitou que os candidatos interrompessem a digitação. Nesse instante, foi constatado que Ana havia digitado 2/3 do texto, Bernardo 5/8 do texto e Camila 7/12 do texto. Qual dos 3 foi contratado? Então, neste problema aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o mínimo. O mínimo de quem? De 3, de 8 e de 12. Se eu for fazer a extração do mínimo de 3, 8 e 12, vai dar 24. 24 dividido por 3, quanto que vai dar? Vai dar 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, 16 sobre 24 é o tanto que a Ana digitou. Eu estou colocando todos com o mesmo denominador, para ficar mais fácil analisar, fazer minha comparação aqui agora, beleza? Bernardo, ele digitou quanto? 5/8, né? Então, agora vamos colocar com o mesmo denominador. O mínimo é 24, então 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, significa que Bernardo digitou 15/24 na hora que foi interrompido do texto. E a Camila digitou 7/12. O mínimo é 12, então 12, mínimo é 24, 24 dividido por 12, 2, 2 vezes 7, 14. Então, eu sei que a Camila digitou 14/24 do texto quando ela foi interrompida. Logo, e agora, como ambos os 3 estão com o mesmo denominador, eu vou analisar qual que apresenta o maior denominador. Então, quem apresenta o maior denominador é a Ana, porque a Ana ficou com 16. Então, a Ana é 16, o Bernardo é 15 e a Camila é 14. Ambos sobre 24. Então, portanto, quem vai ser o contratado vai ser a Ana, que digitou 2/3, ou se não, 16/24
do texto quando ela foi interrompida. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição em nosso horário de aula para estar esclarecendo as dúvidas dos exercícios. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.